Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Deus vai falar com você. Deus vai falar com a igreja. Então fique atento à voz de Deus. Porque a palavra de Deus é: se hoje ouvirdes a minha voz. Como é que é o restante do versículo? A igreja está na... Ó, tem gente lendo Bíblia aí. Amém? Então nós vamos... Aliás, nós intimamos o nosso irmão. Ele não é mais convidado, ele é irmão. Ele agora é responsável por esta obra, né? Marcos Vinícius, missionário Marcos Vinícius, vem cá. A igreja já recebeu ele e a esposa dele, não já? Como também o nosso irmão Wagner e sua esposa Aline. Verdade? Vamos fazer a sessão, mas eles já se sentem membros da Ebenezer, que quer dizer rocha de socorro. Ebenezer não quer dizer até aqui me ajudou o Senhor, não. Quer dizer rocha de socorro. Quer dizer rocha de socorro. O profeta é que falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ele chamou o nome no lugar de Ebenezer. Amém? Então, vocês querem ouvir o Vinícius falando? Amém? Ninguém quer te ouvir falando. Então levante as mãos aqui para frente. Pai, aqui está o teu filho. Diante, Senhor, da tua igreja. No altar. Senhor, que não seja ele falando, mas que Mateus 10, versículo 20 se cumpra na vida dele. E que a igreja, Senhor, seja abençoado, Senhor, com a tua palavra nesta noite. E que saiamos daqui, meu Senhor, saltitando de alegria na tua presença. Porque queremos ver o nosso coração arder, Senhor. Porque a tua presença provoca isso. A presença de Jesus indo para Emaús provocou isso na vida daqueles 2 discípulos. Senhor, que nesta noite o nosso coração venha arder com a tua palavra, com a tua presença, Senhor. Use o teu filho, Senhor. Derrame, Senhor, sobre ele a homilética do teu Espírito, Pai. E abençoa o teu povo nesta noite, porque nós oramos crendo na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês estão felizes? Tiveram um dia abençoado? A salinha voltou hoje. Que legal essa criançada aprendendo da palavra de Deus, né? Vitor daqui um dia vai encher a salinha também. O meu plano é trocar Space Fox no Avan, mas minha esposa não anima muito, não. Tem que crescer e multiplicar a terra, né? Glória a Deus. Eu separei um texto da palavra de Deus, Salmo de número 46. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida hoje de uma forma extraordinária. Aleluia. Vamos se colocar de pé para nós lermos o texto da palavra de Deus. Salmo de número 46. É um dos meus salmos favoritos. Salmo de número 46. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Aleluia. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros a fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado sobre a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. E você diz amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Eu estava falando com Deus ontem, e antes de subir um monte, eu estava pensando, eu disse, meu Deus, eu preciso preparar a mensagem para poder pregar domingo. E som. Cortou meu fone. Eita. Som. Melhorou. Voltou. Som. Acho que agora vai. Trocar. Pronto. E eu subindo para o monte, eu disse, Deus, eu preciso pregar a tua palavra, preciso falar da tua palavra, sabendo da responsabilidade de hoje. Está muito fechado, um pouco mais de agudo para mim. E na hora que nós chegamos lá no monte, eu pensando na palavra, disse, meu Deus, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, porque eu quero algo diferente, eu quero algo novo para ministrar para a tua igreja. A gente aprende na teologia moderna que existe 3 tipos de sermão: o sermão temático, o sermão expositivo e o sermão textual. E eu falei, Deus, e diversas vezes a gente vem pregando a palavra de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite sobre um tema específico que o Senhor quer falar com a sua igreja. É o sermão temático, é aquela que o Espírito Santo arde no coração do pregador sobre um tema, e o pregador inspirado dentro de um tema com base na palavra de Deus é que transmite aquilo que Deus quer falar com a igreja. É diferente do expositivo e textual, que nós temos por base o texto da palavra e que nós fazemos com que a palavra de Deus seja autodidata, explicativa, com base naquilo que o pregador está transmitindo, mediante a palavra de Deus. E quando nós começamos a orar no monte, eu disse, Deus, eu quero a tua palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. E a missionária Rosana falou assim, e ela começou a falar sobre espadas de fogo. E quando ela falou assim, Deus vai pôr, eu chego a arrepiar, uma espada na mão de cada um. O Espírito Santo foi no meu coração e disse assim, eu sou o Senhor dos exércitos. Aí eu disse, Deus, sei que o Senhor é dos exércitos, mas diga-me a mim o que o Senhor quer falar à tua igreja. E o Senhor foi te manifestando e palestrando ao meu coração. E já no meio do sereno frio, quem foi ontem sabe muito bem o que eu estou falando. E já no meio do sereno frio, o Deilson, Deus está trabalhando hoje, né? Ele se levantou e fez um ato profético extremamente ousado. E o Espírito Santo disse assim para mim, às vezes em batalhas, a ousadia faz que a força seja revelada. Porque o medo, Bruno, às vezes nos impede de vencer. Às vezes você é qualificado para tal coisa, mas o medo te impede de ganhar. O medo de cair não pode ser maior que a paixão de voar. A ousadia. Muitos profetas, homens que a Bíblia marca, narra a sua história, eles ficaram marcados pela ousadia, pela audácia. É impossível surpreender Deus, mas às vezes o nosso coração precisa estar aberto para fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que fazemos. Às vezes a gente se prende em tantas coisas, em tantos protocolos, padrões. A gente engessa o padrão do nosso culto, o padrão da nossa adoração, o padrão da nossa oração, que todos os dias a gente tem um mecanismo automático que até a nossa forma de orar já ficou idêntica. Não tem mais aquela oração que sai do nosso coração. A nossa oração às vezes ela é muito engessada, aquela mesma oração. E recentemente até estava comentando sobre isso,
E eu falando que às vezes eu me ouço muito pregando. É muito comum eu me ouvir pregando. Porque o bom pregador precisa se ouvir, assim como o músico precisa se ouvir. O bom pregador precisa se ouvir. Para a gente ter a apuração, saber o que errou, o que acertou, o que precisa falar, o que não precisa. Enriquece o texto. Só que a gente fica tão engessado com as coisas que às vezes nos esquecemos que Deus às vezes trabalha no meio da nossa coragem, até mesmo no meio da nossa loucura. Porque o que para o mundo é loucura, às vezes para nós não é. Por quê? Porque quem é espiritual entende as coisas do Espírito. Mas quem é carnal olha e fala: isso é loucura. Não é normal um monte de crente ir para o meio do mato, num frio danado, tomar sereno e ficar lá orando. Podia orar em casa. Por que ora no monte? Quem olha de fora olha assim e pensa: é loucura. Não é loucura. É porque quem está em batalha precisa saber todos os meios e artefatos para vencer. Nem sempre as guerras são vencidas pela espada. O contexto aqui é muito semelhante, porque o povo de Israel, segundo o contexto no livro dos Reis, vai contar essa história, que é o contexto do Salmo 46. E vocês sabem muito bem que Israel estava sendo ameaçado. O rei Senaqueribe tinha enviado ameaças junto ao rei Ezequias. E ele apresenta a carta para Deus dizendo: Senhor, essa ofensa não é para mim, essa carta é para o Senhor. Porque o rei inimigo escreveu uma carta dizendo assim: olha, todos os outros reis que eu enfrentei, todos os outros deuses deles não puderam livrar da minha mão. E o seu não vai ser diferente. Quando ele pega aquela carta, ele leva no templo e apresenta para Deus: Senhor, essa ofensa não é contra mim, essa ofensa é contra o Senhor. E o povo começa a amedrontar e começar a orar e clamar, porque Israel estava em perigo. Quem tinha plantação estava colhendo até mesmo antes do tempo, porque sabia que se os inimigos chegassem, ia tacar fogo em tudo, ia destruir tudo. Então um medo, um caos é instaurado no meio do povo de Israel. E mediante o medo e a fragilidade, eles decidem uma coisa: nós vamos orar, e os levitas vão para o templo para clamar, para salmodiar. Porque talvez Deus tenha misericórdia. Enquanto os levitas cantam, atraímos a presença de Deus e falamos com Deus a respeito disso. Os levitas foram para o templo. Cantaram, me parece que o Salmo 80, o Salmo 120 e 26, dentro do mesmo contexto histórico. Só que o Salmo 46, os filhos de Coré, ou Corá, eles cantam algo incrível, que inspirou Lutero, que inspirou muitos outros cânticos. Os filhos de Coré, 3 rapazes, Assir, Eucana e Abisaf. Coré foi um homem que se levantou contra Moisés no deserto. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, questionando sobre sua liderança, governo, sobre Moisés estar diante do povo, ser o líder. Só que no meio de toda essa rebelião, Deus pune Coré, Datã e Abirão. Abre a terra, e eles são engolidos vivos pela terra. Só que no final desse texto vai dizer: porém, os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré continuaram vivos. E esses 3 rapazes, Assir, Eucana e Abisaf, começam a salmodiar algo único, algo que era, podemos dizer que atípico, porque de todas as atribuições de Deus, eles começam a dar uma nova atribuição a Deus. A Bíblia, se você começar a ler a Bíblia e tentar encontrar algo que descreve Deus de forma precisa, única e limitada, Deus é isso aqui, você não encontra.
Deus vai se manifestando por várias formas, e Ele vai dizendo: eu sou o grande eu sou. Deus vai se manifestando, e a Bíblia vai tentando falar sobre quem é Deus, tentando descrever Deus. Só que aqui, no versículo de número 7, do Salmo 46, eles vão dizer: o Senhor dos exércitos. Isso aqui está no plural. Não é Senhor do exército, não é Senhor de um exército, é Senhor dos exércitos. Até aqui, essa atribuição para Deus, eu não encontro em outro lugar. Apenas os filhos de Coré começam a dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e nossa fortaleza. E alegra muito saber que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Eles fazem algo que ninguém estava fazendo até agora. Eles têm uma inspiração divina que ninguém teve até agora. Ora, a Bíblia Sagrada vai tentando descrever Deus, mas Deus sempre é uma incógnita, porque Deus não consegue ser descrito pela mente humana. O homem não consegue descrever Deus. A ciência diz que o ser humano usa cerca de 10% da sua capacidade cognitiva, intelectual e racional. Se o homem conseguisse descrever Deus, Deus seria menor que 10% da nossa capacidade intelectual. Um Deus que pode ser descrito, um Deus que pode ser compreendido pelo homem, é um Deus minúsculo, é um Deus pequeno que cabe dentro da nossa concepção. Então o homem não consegue descrever Deus, e às vezes nós não conseguimos nem muito menos entender as suas obras, porque Deus não precisa explicar os meios, porque Ele já conhece os fins. Então tentar enquadrar Deus dentro de uma concepção é uma grande burrice, porque nós não iremos conseguir colocar Deus dentro da nossa cabeça e decifrar e descrevê-lo quem Ele é, desde o início, o princípio, meio e fim. Por quê? Porque antes que houvesse dia, Ele já existia. Porque a palavra de Deus diz: antes que houvesse dia, eu já existia. Deus está dizendo: antes que o tempo existisse, eu já estava lá, porque foi Deus quem criou o tempo. Então, uma vez eu até fui questionado sobre a existência de Deus, e quando o rapaz disse Deus não existe, eu falei com ele: claro, você está querendo dizer em que âmbito isso? Ele falou: no âmbito da existência. Eu falei: é claro, se algo existe, tudo que nasce precisa morrer. Esse celular, por exemplo, ele tem uma data de fabricação, ele consegue ser datado porque houve o dia em que ele foi fabricado, que ele foi montado e passou a existir. Então todo o processo de existência está ligado a uma data de início. Por exemplo, eu tenho 25 anos, eu nasci em 96, então eu tive o meu princípio dentro de uma data, abril de 1996. Como dizer que Deus existe se Ele criou o tempo? O tempo serve para nós que somos mortais, que precisamos dormir, que precisamos beber, que se ficamos sem dormir, o nosso corpo sente o cansaço. Nós somos seres limitados, regidos pelo tempo. Deus, todavia, não precisa estar limitado ao tempo, porque Ele está acima do tempo. A criatura jamais supera o Criador, porque o tempo foi criado por Deus para nós. Deus existe fora do tempo, existe dentro do tempo, porque 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Deus tem o controle do tempo. Deus é grandão. Deus é um Deus que não precisa de relógio. Deus é um Deus que não se atrasa e nem chega cedo. Ele sabe a hora certa. Só que a Bíblia vai tentar descrever Deus ao longo dela, e Deus vai tomando multiformas em todas as vezes que a Bíblia vai tentando descrever Deus. A Bíblia vai tentar descrever Deus na linguagem botânica. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é a videira verdadeira. Mas pregador,
Isso não descreve Deus, tudo bem. A Bíblia vai tentar descrever Deus na linguagem animal. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro de Deus, ele é a águia que sobrevoa as alturas, ele é a galinha que tenta reunir os seus pintinhos. Tudo bem, pregador, mas não descreve Deus. E aí, Deus é só isso? Não. A Bíblia tenta descrever Deus também na linguagem conjugal. Ele é o marido de Israel, porque a igreja é a noiva do Senhor. A Bíblia vai tentar descrever Deus na linguagem astronômica. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Mas fica muito vago. Mas aí Deus vem e se manifesta, e a Bíblia tenta descrever Deus na linguagem paternal. Ele é o Pai nosso que estás no céu. A Bíblia vai dizer também que o Espírito clama ao Pai, Abba, Pai. Abba em aramaico é diminutivo de papaizinho. Mas mesmo assim a linguagem paternal não consegue descrever Deus. A Bíblia tenta descrever Deus na linguagem profissional. Ele é o bom pastor, ele é o oleiro, ele é o guia de Israel. Mas tudo isso continua um pouco meio vago, porque não dá para ter uma descrição completa de quem é Deus. Mas o Salmo de número 46, os filhos de Coré começam a entoar seus cânticos e dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Por que, pregador, que a Bíblia não consegue descrever Deus? Porque Deus não pode ser descrito como os deuses falsos, como os deuses caídos do Egito. Ora, deuses do Egito, o do Egito tem o Deus Ra, o Deus do sol. E se você me disser, mas e nosso Deus? Ele é também Deus do sol, ele é o Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus da noite, Deus da manhã. Mas se você me disser, pregador, onde mais Deus é Deus? Deus é Deus dos mares, Deus é Deus dos ventos, Deus é o Deus dos vales, Deus é o Deus da tormenta, Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus da bonança, Deus é o Deus do muito, mas também é o Deus do pouco. Deus é o Deus que está no meio do jardim, mas também é o Deus que se manifesta no deserto com o povo de Israel. Deus é o Senhor de todos os momentos das nossas vidas. Para quem está feliz, Ele é o Deus da alegria, é o Deus da felicidade, é o Deus que diz canta, é o Deus que diz regozija. Para quem está triste, Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é o Deus de Mateus 11:28. Se você está cansado, se você está oprimido, eu tenho descanso para as vossas almas. Para quem está em perigo, Ele é o Deus que dá segurança, Ele é o guarda de Israel. Para quem está em batalha, aqui nessa noite, Deus é o Deus do Salmo 46. Ele é Senhor dos exércitos, Ele é Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando sentem a presença de Deus aqui nessa noite? O exalanarabandocanara. Deus, o Senhor dos exércitos. Quando os filhos de Coré começam a salmodiar, eles começam dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus que é refúgio é um Deus que guarda no momento da dor, no momento da pressão. Olha para mim, ninguém busca refúgio na bonança, ninguém busca refúgio na paz. Quem busca refúgio está em conflito, quem busca refúgio está em guerra. E eles estão dizendo: Deus é nosso refúgio, é o Deus que nos guarda nos momentos de pressão da vida, no momento de tribulação, nos momentos de dor, nos momentos que nós estamos presos, sufocados,
olhamos para os lados e não conseguimos encontrar saída, porque as pressões da vida nos acometeram e nos deixaram aprisionados, e muitas das vezes não vemos saída nas nossas vidas. E o Salmo 46 diz que Ele é nosso refúgio, socorro bem presente. Às vezes, quando nós passamos e encontramos um acidente, ligamos para a ambulância. 192, SAMU. Tem um acidente aqui. O acidente acontece, mas até que o socorro se chega, vidas se perdem. Muitas pessoas que perderam uma perna, se o socorro tivesse chegado um pouco antes, não perderiam. Porque o socorro do homem é falho e demora. Mas Deus é socorro presente. Ele não tarda para chegar quando você clama. Eles dizem: socorro bem presente na tribulação. E os filhos de Coré vão tecendo o cântico. Tecendo o cântico. Ainda que as águas rujam, eles vão cantando. E chegam no versículo de número 7. E eles dizem: o Senhor dos exércitos está conosco. Só que o que me chama a atenção é ver que esse texto está no plural. É Senhor dos exércitos. Não é Senhor do exército. É dos exércitos. Lendo a Bíblia eu descobri e aprendi que Deus tem 3 exércitos. Quantos exércitos? Você não está no culto. Quantos exércitos? O primeiro exército, o exército da natureza. O segundo exército dos anjos. O terceiro exército dos homens. A Bíblia diz, Bruno, que quando Deus tira o povo do Egito e vai levar o povo para a terra prometida, eles chegam diante de algo que parecia um fim para eles, que era o mar. Deus abre o mar e o povo passa. Só que mar aberto era para o povo passar, não era para os egípcios passar. Porque o que é provisão para você também é espada na mão de Deus contra aqueles que tentam contra a sua vida. Quando os egípcios vão tentar atravessar, Deus fecha o mar e mata todos eles. A Bíblia vai falar do exército da natureza, usando talvez as 10 pragas do Egito, que Deus usa para destruir boa parte do Egito. Ou talvez, se você precisar de um pouco mais, quando as ursas saem do bosque e atacam aquelas crianças que ofendiam o profeta por ele ser careca, foi provisão de Deus. A provisão de Deus na natureza. A segunda provisão de Deus que Deus usa com o seu exército é o exército dos anjos. Aqueles que foram enviados na região da Pérsia, no mundo espiritual, para batalhar para que a resposta de Daniel chegasse. Aquele que entra no arraial dos assírios e mata 250 mil assírios com uma espada, o exército dos anjos. E terceiro exército que Deus tem é o exército mais forte que existe, é o exército dos homens. Pregador, o exército dos homens? Sim, o exército dos homens é o exército mais forte que existe. Mais forte que o da natureza? Obviamente que sim. Mais forte que o dos anjos? Também. E com base em que o exército dos homens, que você olha e pensa é fraco, você olha e pensa é limitado, por que é que o exército dos homens é mais forte que o exército da natureza? Por que é que o exército dos homens é mais forte que o exército dos anjos? É simples, eu te respondo com uma pergunta: que dia na Bíblia Sagrada um anjo foi cheio do Espírito Santo? No meio da nossa limitação, nós temos algo aqui dentro que os anjos não têm, que a natureza também não tem. É o Espírito Santo de Deus. Porque se manifestar um demônio e a polícia vir e apontar uma arma e dizer saia daí ou eu te mato,
ele não vai sair. Se pegar galho de arruda, bater para lá e para cá e falar, sai porque eu estou te batendo com esse galho, não vai sair. Mas se o menor dentre nós se levantar, iletrado, sem instrução, e estender a sua mão e dizer, em nome de Jesus, sai agora, ele tem que sair. Não existe potestade, não existe principado, não existe demônio nenhum que fique diante de um cristão cheio do Espírito Santo. Os filhos de Coré vão cantando. E olha só. Parece que no versículo 10, um deles é tomado e vira a boca de Deus. Veja o que diz o versículo de número 10. Aquietai-vos. Ó, isso é para quem está ministrando louvor. Aí se levantou e diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ó, um deles se levanta como profeta e diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha para cá. O povo está em batalha. O povo está em crise. A nação está tremendo. E Deus está usando um porta-voz para dizer, aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabeis que eu sou o Senhor teu Deus. Existem batalhas que nós travamos nas nossas vidas, que olhamos para o oponente e pensamos, com a força do meu braço, eu perco. Mas graças a Deus que nessa batalha eu não pelejo sozinho, Deus peleja comigo. Se eu perguntar aqui quem é que está passando por lutas, quem é que está passando por provações, e pedir para levantar as mãos, é arriscado até os bancos levantar para cima e levantar a mão também. Porque o contexto que nós vivemos é um contexto muito mais agravante do que o de alguns anos atrás. Ora, todo o mundo está sendo acometido por uma grande crise. Todo o mundo está sendo sacudido por uma grande crise que afeta a área da saúde pública, que afeta a área financeira, que afeta toda a área. Toda a área. Todas as profissões sofreram o impacto da pandemia. Todas. Nós estamos passando por diversas batalhas, lutas. Alguns até mais profundas. Porque talvez a sua batalha não é financeira. Talvez a sua batalha não é de saúde. Talvez a sua batalha não é de doenças da alma psiconeurosomáticas, doenças como depressão, ansiedade. Talvez a sua batalha é com sua família ou com algum familiar seu. Existem batalhas e batalhas. E cada pessoa que está aqui tem a sua própria batalha particular. Tem a sua luta. Às vezes nós vimos para o culto e só Deus sabe como nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus. Às vezes nós vamos para o culto, levantamos as mãos, dizemos glória, dizemos que Deus é bom, dizemos que Deus é bom, dizemos que Deus é bom, mas quando chegamos dentro de casa, o peso daquela luta vem e aquele semblante de alegria se desfaz. Porque agora você precisa enfrentar as lutas que você passa dentro da sua casa. As lutas que você passa no seu local de trabalho. E a grande maioria delas, ninguém pode te ajudar. Somente Deus. Às vezes nós tentamos compartilhar os nossos problemas com algum amigo, com algum colega, com algum parente. Mas eles não podem fazer absolutamente nada. Às vezes a palavra de apoio, de incentivo não ajuda. Porque existem batalhas que nós precisamos lutar elas sozinhos. Às vezes o deserto não é para nos matar, é para Deus se manifestar no deserto.
Porque a forma que Deus se manifesta no deserto é diferente da forma que Deus se manifesta no jardim. A forma que Deus se manifesta na bonança é diferente da forma que Deus se manifesta no meio da tribulação. Porque eu costumo dizer uma coisa, e é muito verdade isso, porque a intensidade em que nós clamamos e que nós buscamos, ela muda de acordo com a nossa realidade. Às vezes, quando você vem para cá para o culto, com dinheiro no bolso, a conta paga, o emprego está uma benção, está tudo indo muito bem, você chega aqui, abre um sorriso de canto a canto e adora a Deus com alegria, com leveza, chama os irmãos para sair depois no final do culto, comer uma pizza, você quer falar de coisa legal, você quer falar de entretenimento, você quer falar de futebol, você quer falar de música, você quer falar, sabe, você quer falar de assuntos legais, você quer se divertir, porque você está leve consigo mesmo, e a sua adoração aqui no culto é: Deus, muito obrigado, eu te agradeço, ó Deus, Senhor, eu te louvo. Mas quando o dia mal chega, quando o dia da batalha vem, quando o dia da provação vem, você não tem mais ânimo para sair depois do culto, você não quer falar de assuntos terceiros com ninguém, você quer que o culto acabe, entra no seu carro, vai para casa e chega em casa e sente a dor daquela tribulação, sente a dor terrível que você está passando, e você vem para o culto, você não quer mais apenas agradecer, você quer dizer: Deus, quando é que o Senhor vai me socorrer? Porque na medida com que você vai sentindo as pressões da alma, na medida com que você vai sentindo as pressões que as tribulações te apertam, você quer respostas, você não quer agradecer, você busca por respostas e diz: Deus, por quê? Deus, até quando? Deus, como eu faço? Porque na medida que a nossa realidade é chacoalhada com as adversidades da vida, e isso implica diretamente com o nosso culto. A forma que você adora é diferente. Só que tem uma coisa: a proporção em que você recebe resposta, providência, direção, o tanto que você recebe é proporcional ao tanto que você busca. Quem busca muito, recebe muito. Quem busca pouco, recebe pouco. Quem ora muito, recebe muito. Quem jejua muito, tem muita conexão. Quem busca muito, recebe muito. Quem ora pouco, tem pouca resposta. Então, quando você vem para o culto e a batalha está muito grande, você não quer que o Deus da bonança esteja ali. Você não quer que o Deus da multiplicação, você não quer que o Deus do pão, você não quer que o Deus do peixe se manifesta, você quer que o Senhor dos exércitos se manifesta. Você está com a sua alma mexida, você está com a sua realidade chacoalhada, e vem para o culto querendo Deus, querendo espada, querendo anjo, querendo que corta, querendo que pisa na cabeça, querendo que batalha, querendo que peleja, porque você não quer o Deus da calmaria, você quer o Deus da provisão, você quer o Senhor da guerra, você quer o Senhor dos exércitos, você quer o Deus que mata demônio, você quer o Deus que chacoalha, você quer o Deus que abate, você quer um Deus que faz. Que tipo de Deus você vem buscar aqui hoje? Às vezes a gente vem para o culto e: Deus, muito obrigado porque o Senhor faz. Só que o dia mal chega, e ele chega para todo mundo. Ele chega para todo mundo. O dia em que nós estamos no mesmo cenário, encurralados, sob pressão, fragilizados e sem saber o que fazer. O povo de Israel estava assim. Eles estavam encurralados, não tinham aliança com mais ninguém, porque Deus tinha quebrado a aliança que eles tinham feito com Faraó. Deus: eu não quero aliança com Faraó, eu queimo os carros a fogo de Faraó, eu quebro o arco, eu corto a lança, não quero aliança com o inimigo. E às vezes a gente vem no mesmo cenário, sozinhos, encurralados, fragilizados. Sabe por quê? Porque você não é super-homem todo dia, você não é Mulher Maravilha todo dia,
Tem dia que você vem para cá abatido, precisando de um abraço. Tem dia que você vem para cá e você não quer, você não vai pisar, você não vai cortar, você não vai mandar anjo. Você só quer que Deus venha no seu coração e te acalma. Qual é a tua batalha essa noite? Fala com Deus. Porque tem dia que a gente vem para o culto fragilizado. Tem dia que a gente vem para o culto encurralado. Deus, o que eu faço? E os filhos de Coré cantam algo muito lindo. Eles dizem assim: aquietai-vos, porque toda pessoa que está passando por pressão, por luta, ela se agita. E a palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou teu Senhor. Talvez a batalha que você veio aqui, que você entrou por aqui, é só sua, de mais ninguém. Talvez é só você e Deus que pode solucionar. Mas o Senhor dos Exércitos se manifesta hoje na sua vida. Hoje na sua vida, para dizer para você: aquietai-vos, fique tranquilo, porque eu sou o Senhor que pelejo as tuas batalhas. Eu seria irresponsável de dizer que hoje vai ser o dia da sua batalha chegar no fim. Eu seria irresponsável de dizer que hoje todas as lutas aqui vão se cessar, porque não vão, porque talvez você vai voltar aqui na semana que vem, continuando na mesma luta, e você vai dizer: aquele pregador é mentiroso, porque ele falou na semana passada que a minha prova acabaria, e a minha prova não acabou, e ele pregou que o Senhor dos Exércitos estava comigo, e Deus não fez. Olha para cá, o Deus dos Exércitos, quando se manifesta, Ele está se manifestando ou para dar um fim na sua batalha, ou para te dar uma sobrevida, um fôlego a mais, e usar esse pobre pregador para dizer para você: aguenta mais um pouco, porque Ele está na batalha com você. Tem coisa que é para o homem resolver. Tem coisa que é para o homem resolver, mas tem coisa que é para Deus. Às vezes a gente procura o profeta, às vezes a gente procura a mulher de Deus, às vezes a gente procura a Rosana. Pastor Vandercy, ora para mim, porque a gente sabe que a autoridade está nas mãos deles, porque a gente sabe que eles têm autoridade nos céus. Mas tem dia que parece que está tudo bloqueado, né, missionário? Oração de ninguém te satisfaz. Você não quer que ninguém ore, você quer que o próprio Deus desce ali para você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, viu? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está sim falando com alguém aqui nessa noite. Bata no peito, faça um ato profético, bata no peito assim, diga: Deus, Deus, entra na minha guerra hoje. Você crê nisso? Então fala mais forte: Deus, entra na minha guerra hoje, e creia que o Senhor vai te dar vitória. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Sabe? O mais interessante é que Deus, como Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele sabe a hora certa da batalha cessar. A hora certa
da batalha cessar. Sabe por quê? Porque às vezes o soldado está ferido, mas não está morto. Às vezes o soldado foi ferido no campo de batalha, mas ele não está morto. Porque soldado morto não comemora a vitória. Deus não manda ninguém no deserto para morrer. Deserto, provações. Provação não é para reprovar, provação é para aprovar. É para que a nossa fé seja trabalhada e aumentada em Cristo. Existem lutas nas nossas vidas que nós somos feridos, mas o nosso Deus sabe a hora certa de cessar a batalha. Levante a tua mão direita que eu vou liberar uma palavra profética para você. Você pode até se ferir nesta guerra, mas jamais irá morrer, porque o Senhor teu Deus está contigo, mesmo ferido, mesmo abatido, caído, em número muito inferior quanto a seu inimigo. Você e Deus é maioria. Nesta guerra tu não tens que pelejar, porque o teu Deus pelejará por ti. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Existem batalhas, lutas, que precisamos entender que somente Deus pode nos socorrer. Apenas isso. Apenas isso. Só que Deus nos capacita para cada luta que nós passamos. Cada batalha é um aprendizado. Cada luta é um aprendizado. Porque as batalhas fortificam o soldado, ensina o soldado. Não se faz um homem de guerra preparado sem que ele tenha em suas mãos batalhas. Não se faz. O bom soldado, ele passa por um longo treinamento. Às vezes ele pensa em desistir, às vezes ele pensa em parar. Às vezes ele olha e diz: o meu físico não aguenta isso, o meu físico não suporta isso. Mas tem alguém que está aplicando o treinamento, que está gritando na cabeça dele, né? E a gente tira a força de onde não tem e se supera. É como um atleta que... Eu estava lendo uma história daquele atleta que estava correndo uma maratona e o seu pai estava nas últimas voltas gritando para ele, e ele já não conseguia mais, e ele completou toda a maratona pelo incentivo do seu pai que estava lá gritando com ele. Existem momentos que não é a linha de chegada, mas a gente vem para o culto e o Espírito Santo está falando no nosso ouvido: aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque ainda não é a linha de chegada, mas você vem para o culto abatido, você vem para o culto pensando em entregar os pontos, você vem para o culto achando que está derrotado, mas o Espírito Santo vem e grita no teu ouvido: aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Está acabando, você só precisa de buscar mais. Sabe? Existem batalhas que não é na força da espada. Existem batalhas que não é no grito. Tem batalhas que a gente ganha ela chorando. Tem batalhas que a gente ganha ela no secreto. Tem batalhas que a gente ganha ela em segredo. Porque a oração do Pai Nosso, Deus já ensina. E o teu Pai que te vê te recompensa. Mas recompensa onde? Em público. Deus te contempla em secreto, trabalha em oculto para te recompensar em público. Vou dizer de novo:
Deus te contempla no secreto, trabalha em oculto e te recompensa em público. Sabe por quê? Porque vitória, olha para mim, vitória não é comemorada dentro de um quarto fechado. Sabe aquela parábola das dracmas? A mulher perdeu uma, foi dentro de casa e procurou ali, com todo o segredo dela, com diligência. Quando ela encontrou, ela saiu e convida as amigas para celebrar com ela a dracma que ela encontrou. Recompensa em público. Não adianta você querer expor a sua dor para pessoas que não podem resolvê-la. Não adianta jogar indireta em rede social. Não adianta querer desistir. Não adianta dizer que está sozinho, porque Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Se você estiver sentindo, Deus está lá. Se você não estiver sentindo, Ele também está. Porque Ele não depende se você sente ou não para Ele estar presente. Ele está presente. Se você acha que Ele está movendo, Ele está lá. Se você acha que Ele não está fazendo nada, Ele também está lá. Porque Deus não depende de te mostrar nada para se fazer presente. Só que quando a tua vitória chega, todos contemplam que o Senhor dos Exércitos estava contigo o tempo todo. Tentaram te matar, tentaram te ferir, tentaram acabar com você, mas esqueceram que quem peleja por você não perde batalha. Fica de pé nessa noite. Ontem, quando a missionária falou que tinha uma espada na mão de cada um, o Espírito Santo falou tanto comigo. Porque às vezes a nossa luta é espiritual e a gente quer trazer ela para o físico. Às vezes a nossa luta ela é espiritual e a gente quer trazer aqui para o mundo material. E quando ela falou aqui, o Espírito Santo falou tanto comigo, que era tudo que eu precisava para pregar hoje. Porque tem o dia do fogo, tem o dia do movimento, mas tem um dia que Deus te chama no canto para falar só com você no pé do ouvido. Tem o dia do particular. Tem um dia que Deus te chama no cantinho e fala: segura aqui essa espada. Eu estou renovando as suas forças hoje. Tem dias que Deus separa, parece que o culto foi pra gente, a mensagem foi só pra mim. E Deus te chama no canto e diz: não para, eu batalharei contigo nessa batalha. Cada um aqui tem uma batalha diferente. Então convide Deus para entrar nela contigo. Fala: Senhor, é lá na minha casa, peleja comigo. Senhor, é lá no meu negócio, é lá no meu trabalho, peleja comigo. Senhor, é na faculdade, peleja por mim. Você abre legalidade para Deus trabalhar, porque Ele não entra sem a sua permissão. Clama-me, responder-te-ei. Não, eu vou te responder sem você clamar. Você quer que Deus responda? Então clama. Você quer que Deus batalhe? Então diz: Deus, é um exército de um homem só, ferido ainda por cima, mas eu sei que se o Senhor entrar comigo, essa batalha será nossa. Então essa noite entrega a sua batalha para o Senhor. Ore a Deus aí onde você está.
Deixa o Espírito Santo interceder por você nessa noite. Feche teus olhos para adorar a Deus. Crente com os olhos fechados vê o céu por fora. Crente com os olhos abertos vê o céu por fora. Crente com o olho fechado vê o céu por dentro. O espiritual se manifesta no espiritual. Você quer coisas do Espírito? Você quer trabalhar? Você quer uma batalha no mundo espiritual? Então entra agora no mundo espiritual, querido. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está cantando, quem está pregando. Esquece onde você está. E liga no espiritual. É lá que Deus está batalhando por você. É lá que Deus vence as suas batalhas. É lá que Deus renova as suas forças. É lá que Deus dá um fim à guerra. Porque os filhos de Coré disse que Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Então entra no espiritual agora e diz: Deus é aqui, ó. É aqui, Deus. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para abraçar. Você tem liberdade para chorar. Porque eu não posso batalhar a sua guerra, mas o Senhor pode. Ele faz isso porque Ele vence batalhas.